Capítulo 9. Morte do velho senhor Temor. O idoso senhor Temor, patriarca do clã Temor, estava doente e a previsão era que não se recuperaria. A notícia espalhou-se pelo Vale da Humilhação e houve muita conversa e conjecturas. Ressalte-se que, de início, a notícia não causou muito pesar. O velho sempre fora um tirano com a família e com os empregados, um déspota com seus muitos locatários e um proprietário de terras mesquinho e avarento. Era desumano e não tinha clemência pelo que sofriam algum infortúnio ou não podiam pagar o aluguel. Ninguém duvidava de que ele era muito rico. Também era evidente que ninguém jamais recebera algum benefício ou alegria proveniente de sua fortuna, e não indicava que ele mesmo usufruía de seus muitos bens. Ele ficara viúvo havia vários anos. Todos os seus filhos, logo que puderam, deixaram a casa paterna e o controle tirânico exercido pelo pai. As filhas, com ansiosa diligência, também se casaram e partiram. Assim, ele vivia na antiga casa da família, meio solar, meio castelo, e dependia de uma governanta e de um exército de empregados carrancudos que cuidavam de seu conforto. Ninguém imaginava que o velho, após uma vida de inquebrantável autoindulgência e tirania em relação aos outros, agora que chegara a hora de partir deste mundo e de deixar seu castelo e sua riqueza para trás, enfrentasse o inevitável com calma e coragem, de forma bem pacífica. Desde o momento em que percebeu estar chegando a hora a qual ele temera a vida toda, estar deitado em um leito de morte, no grande e sombrio aposento, e só deixá-la em seu caixão, tornou-se presa dos mais excruciantes e torturantes temores. Entre os empregados contratados não havia um único coração para ministrar a ele com amor e compaixão, ou para apaziguar e confortar seus medos. É verdade que os dois filhos mais velhos e as filhas casadas, quando informados de que ele estava doente e que não se esperava recuperação, vieram para o castelo, mas não a fim de cercá-lo de atenção amorosa. Queriam respeitosamente participar das cerimônias fúnebres e acompanhá-lo até o túmulo. Quanto ao filho mais velho, o motivo era assumir o lugar do pai com dignidade. O velho estava bem consciente desses fatos, e isso aumentava a sua agonia. Um dos filhos, o mais moço, estava ausente, pois fugira anos de ser tornar filho pródigo em algum país distante e tivera medo de retornar à casa paterna, já que fora expulso e repudiado pelo pai. O senhor Temor chegara a proibir que o nome dele fosse pronunciado em sua presença e rasgara sem abrir as poucas cartas que o rapaz lhe escreveu. Corriam rumores de que o jovem se arrependera, procurara as pessoas com quem agira mal e estava tentando restituir tudo o que devia, dentro de suas possibilidades. Contudo, ninguém se deu ao trabalho de apurar os fatos, e como todas as cartas que escrevera foram destruídas, pois o pai se negava peremptoriamente a perdoá-lo, era impossível saber seu endereço ou em que terra longínqua ele vivia. O filho mais moço, portanto, não recebeu nenhuma notícia sobre a doença do pai. O velho senhor Temor estava deitado em sua cama. A expectativa da morte causava-lhe agonia indescritível, e ele ficava rodeado dia e noite de enfermeiras e dos mais habilidosos médicos que o dinheiro podia conseguir. Ele sentia tanto medo que certa vez os médicos sugeriram que talvez fosse prudente chamar um ministro que lhe pudesse dar conforto espiritual, ou um sacerdote para que pudesse apaziguar a consciência com a confissão dos pecados. Contudo, o senhor Temor era descrente. Havia tantos anos que a mera sugestão de pedir ajuda espiritual provocou um acesso de raiva tão grande que ninguém mais ousou tocar no assunto outra vez. Os dias de tormento e as noites ainda mais terríveis se arrastavam devagar, e o velho ficava cada vez mais fraco. Ele se recusava terminantemente a receber visitas. Sabia muito bem que seus amigos desprezariam seus medos e não saberiam o que dizer a ele. Além disso, ver a saúde, a força e a preocupação deles com as coisas deste mundo, que ele logo deixaria, o enlouqueceria e faria com que seu terrível destino parecesse ainda pior. Com certeza ainda zombaria de seus temores. Os amigos do pastor fizeram várias tentativas para vê-lo.
a senhora Valente, que antes de casa fora babá no castelo, também fazia parte deste grupo. Misericórdia, que ficaria contente em apenas ajudar na enfermagem, também tentou se aproximar dele. O jovem amigo do pastor, confiante e destemido, irmão de leite do filho mais novo do senhor Temor, também demonstrou desejo de se aproximar do moribundo. Tudo em vão. O velho estava inflexível, pois tinha medo e temia que os outros descobrissem seu medo. No entanto, certa tarde, a enfermeira foi chamada fora do quarto do doente e retornou para dizer ao senhor Temor que uma jovem pedira de forma muito especial que ele permitisse uma visita. Ela teve a impressão de que a visitante era da família e informou o doente de que a jovem se apresentara como Grande Medrosa, nome de quando sua senhoria a conhecera. Ao que parecia, ela mudara de nome e agora não era mais um Temor. Estivera ausente do vale algum tempo, mas retornara havia pouco e parecia especialmente ansiosa por ver sua senhoria mais uma vez. Grande Medrosa? Balbuciou o idoso homem, agitando-se na cama. O nome parecia despertar um eco distante em sua memória. Grande Medrosa, após um breve silêncio, murmurou: esse era o nome daquela menina que se recusou a casar com o vagabundo do Covardia Covarde, irmão da minha nora desanimada. Deixe-me ver. Ela não partiu uma espécie de jornada fantástica? Sim, foi isso. Ela foi para as montanhas com aquele louco fanático que chamam pastor. E Orgulho, aquele jovem tolo, foi atrás dela para tentar fazê-lo de volta, dizendo que o pastor a atirou no mar. Outros também tentaram resgatá-la, mas fracassaram. Então, afinal, ela chegou à montanha, não é mesmo? Quero saber o que aconteceu com ela. Sua curiosidade foi despertada, e ele, depois de resmungar durante 1 minuto ou 2, perguntou à enfermeira: então, ela está de volta? Sim, meu senhor. E diz que não é mais um Temor. Ela lhe disse o nome que usa agora. Graça e Glória, meu senhor. Não é mais uma Temor? Gemeu o velho. Graça e Glória? Estou curioso para saber o que aconteceu com ela. O que o pastor fez com ela? Um último surto de curiosidade dominou-o. Ele precisava ver por si mesmo como estava aquela que antes fora Grande Medrosa Temor, que conseguira escapar de toda a gangue que fora atrás dela e não era mais uma Temor. Diga à jovem que ela pode entrar, rosnou por fim o velho. Pouco depois, Graça e Glória entrou no quarto, acompanhada de suas 2 criadas, Alegria e Paz. Quem são essas, hein? Rosnou outra vez o moribundo, em tom de impaciência. Concordei em ver apenas uma pessoa. Qual de vocês é minha parenta Grande Medrosa, ou Graça e Glória, seja qual for seu nome agora? Sou eu, disse Graça e Glória sorridente. Essas são minhas 2 criadas, Alegria e Paz. Elas sempre me acompanham. Ela caminhou silenciosamente e parou ao lado da cama do moribundo. O velho e a jovem que estivera nos lugares altos, olhando-se em silêncio. O que é isso? Explodiu ele inquieto com aquele olhar inquiridor. Da última vez que a vi, você era deformada e tinha um horrível estrabismo, ou coisa parecida. O que aconteceu com você? Banhei-me numa das correntes de água curadoras dos lugares altos, e todas as minhas deformidades sumiram, respondeu calmamente Graça e Glória. Então aquele camarada afinal levou você para os lugares altos? Perguntou o velho num tom incrédulo, olhando ainda para ela. A julgar pelo efeito que teve em você, deve ter acontecido um milagre, ou foi o efeito de uma espécie de racho mágico? Sim, as correntes de água lá de cima têm qualidades curadoras, disse ela. Todos que se banham nelas ficam totalmente curados e nunca conhecerão a morte. Nunca conhecerão a morte, repetiu ele com sarcasmo. Porém havia em sua voz uma nota de ansiedade. Que tipo de água é essa, hein? O mesmo tipo que curou meu pé deformado e minha boca torta, disse ela, ainda olhando, calma e gentilmente para ele. É a água da vida. Disse ele com uma risadinha que pretendia fosse irônica, mas que soou como um soluço. Se soubesse que existiam águas
como essa, não estaria deitado nessa cama que esses médicos tolos pensam que é meu leito de morte. Não, disse Graça e Glória. O senhor já teria passado pela morte e estaria vivo para sempre. O idoso homem olhou-a com uma expressão estranha, um misto de sofreguidão e suspeita. Onde você aprendeu essa linguagem? Perguntou ele. E como você sabe que nunca vai morrer? Sabe, moro no reino do amor, disse ela. Morri para a antiga vida sem amor, pois esse tipo de vida é a morte. E o amor foi plantado e vive em meu coração. O amor é eterno. A vida em amor não morre nunca. É a vida eterna. O velho não tirava os olhos dela. Por fim perguntou ainda em tom irônico. Como você pode ter certeza de que essa vida eterna, ou seja o que for, foi plantada em você? Um colorido admirável cobriu o semblante de Graça e Glória. O pastor, o Senhor da vida e do amor, plantou-a em meu coração. É a vida dele plantada em mim. Ao mencionar o nome do pastor, seu semblante brilhou com uma beleza que impressionou o velho, pois nunca vira beleza igual. O pastor? Exclamou ele em tom de impaciência. O que ele tem que ver com isso? O senhor sabe que foi ele quem me levou para os lugares altos onde tudo isso aconteceu comigo. O pastor, resmungou o moribundo. Ele é apenas um homem como todos os outros. Aquele louco. Como ele pode dar vida? Que conto de fadas mais ensandecido. Ele é o senhor do amor, disse ela com suavidade. É senhor e doador da vida. Por isso o senhor está deitado nesta cama morrendo, senhor Temor. Ela olhou com a expressão mais estranha e compassiva que ele já vira. O senhor não percebe que está morrendo porque não sabe nada sobre o amor, a lei da vida. O amor é a lei da vida? Murmurou ele. Que linguagem é essa? Estou morrendo porque meu corpo está velho, cansado e não vai funcionar ou existir por muito mais tempo. A despeito de sua determinação em se mostrar forte, soltou um gemido agoniado enquanto falava e levantou-se bruscamente da cama, tremendo de medo. Oh, não, disse Graça e Glória, repousando a mão sobre a mão dele. E esse ato pareceu transmitir um pouco da paz da moça ao idoso homem, apaziguando por algum momento o acesso de medo. Oh, não é seu corpo que teme a morte. É o Senhor mesmo, o inquilino do corpo, que está muito assustado e com medo. Sua parte imaterial ainda existirá quando seu corpo, um recurso para sua expressão e contato com este mundo material e familiar, não for mais uma moradia temporária para o Senhor. Ele tremeu da cabeça aos pés e murmurou: Não vou ouvir mais nenhuma fábula fantástica sobre o pastor. O Senhor sabe que em algum momento terá de se encontrar com ele, insistiu Graça e Glória com gentileza. Nunca! Gritou o velho numa repentina explosão de energia. Nunca! Jamais me encontrarei com esse dito pastor que desprezei toda a minha vida. Quis dizer encontrá-lo após a morte, disse Graça e Glória. Aqui no vale o senhor pode fugir dele a vida toda, mas não depois da morte. Sabe, ele é o juiz. Juiz? Gritou o senhor Temor, emitindo um som que parecia uma mistura de guincho e gemido. Juiz de quê? Juiz de toda a sua vida, de como o senhor viveu e de como usou esse corpo que foi emprestado ao senhor e as coisas que possui aqui na terra. Ele também julga como o senhor obedeceu à lei do amor, se realmente a obedeceu. Como o pastor vai saber tudo isso? Zombou o velho. Nunca nos encontramos. Ele não sabe nada a meu respeito. Ele vai me julgar pelos boatos? Ao dizer isso, uma expressão de terror estampou-se em seu semblante, pois pensou nas coisas que os outros diriam a respeito dele. Não, disse ela com calma. Tudo isso está escrito em seu ser, e foi escrito pelo Senhor mesmo, de forma muito clara. Ele apenas irá ler sua vida. É semelhante ao que acontece com as árvores antigas. Quando são cortadas, podemos ler a história da vida delas nos anéis que são formados a cada ano de vida no tronco e ficam visíveis no toco. Quem sabe ler os anéis da árvore num relance, conhecerá a história dela. Saberá se foi atingida por uma grande tempestade, se teve crescimento incomum, os anos em que esteve doente e os períodos em que se desenvolveu sem impedimentos.
Saberá também se o coração dela foi devorado aos poucos por carunchos e larvas, pois isso ficará evidente se a árvore cair e estiver oca e morta. O Senhor escreve sua vida inteira em si mesmo, de tal forma que será fácil interpretá-la. E justamente aquele que o Senhor despreza e rejeita, o Senhor da vida e do amor, julgará o que está escrito no Senhor e dará sentença sobre o que é digno e indigno. O velho gemeu. Não fique aí me dizendo essas coisas horríveis, ofegou ele. Qual o benefício de me contar tudo isso agora que estou no fim da vida? Qual o benefício, senhor Temor? Exclamou ela com determinação e dando um passo à frente. Se o Senhor pedir, ele pode plantar a semente da nova vida e do amor em seu coração agora mesmo, e ele irá crescer e frutificar no outro mundo. Esse seu corpo, então, não terá nenhuma importância. Vamos receber um novo corpo que não pode morrer. Ouça, ela entoou esse cântico. Cada alma é um altar vazio, em que o amor eterno coloca uma brasa viva e inextinguível do seu coração de amor, para que queime e anele voltar para casa, para que se una a chama a que pertence. Sim, cada alma é um templo, em que o amor planeja habitar, e cada alma deve escolher se céu ou inferno. Se deixada vazia, o inferno é sua sina, mas é o céu, quando Deus e o homem estão unidos. Cristo é a chama viva e purificadora, você é o altar. Do amor de Deus ele vem, à procura do seu coração vazio. Receba esse Senhor do céu, para que ele viva em você a vida de amor. A vida de amor? Escarneceu o velho e acrescentou. Por que você continua a insistir no amor? O amor é a lei do universo, disse ela. É a lei da existência. Tudo que ama vive para sempre. Tudo mais perece. O que é o amor? Resmungou ele. Sei muito pouco a respeito dele. O senhor não sabe nada a respeito do amor, disse ela de forma compassiva. Amar é se doar, abrir mão de si mesmo, entregar-se aos outros da mesma maneira em que a grama se entrega ao rebanho. A água mata a sede da terra, e o sol entrega a sua luz e calor livremente, tanto para o bom quanto para o mal. Isso não soa bem, disse o pobre e atormentado ancião. Uma existência de entrega sem fim de si mesmo não aguentaria isso. Enquanto falava, toda a sua vida passou como um lampejo por sua mente, um longo processo de manipulação calculada para tirar o que podia dos outros, uma vida em que o tempo todo tirou o máximo e deu o mínimo possível. Se sua vida eterna representa isso, não a quero. É melhor morrer e deixar de existir. Então, por que o senhor tem tanto medo de morrer? Replicou ela prontamente. Você não sabe nada a respeito disso, falou ele já bem ofegante. É o horror de pensar em deixar de existir, de se transformar em nada, de perder tudo e para sempre. Seu rosto ficou coberto de suor. Ajude-me, ofegou ele fora de si. Não me deixe morrer, segure-me, segure-me. Não me deixe atormentado desse jeito. Ela segurou a mão trêmula e tateante dele nas suas e disse com brandura: Vou lhe contar porque o senhor está com medo de morrer, pois já fui a grande medrosa. O senhor está com medo porque lá no fundo sabe que desobedeceu à lei da vida, que é o amor, e que não será perdoado pelo juiz, pois o senhor durante toda a sua vida sempre se negou a perdoar os outros, até mesmo seu filho. Não é da extinção que o senhor tem realmente medo, apesar disso ser também algo difícil de encarar. Seu medo maior é que a morte não seja a extinção, que o senhor continue a existir em circunstâncias diferentes, sem a proteção que hoje desfruta aqui na terra e que o senhor tanto valoriza. O senhor está com medo porque o juiz, a quem afinal o senhor conhecerá, é a pessoa que o senhor desdenhou e rejeitou a vida toda. Deixe-me trazer o pastor aqui agora, implorou ela. Tudo isso, tudo pode ser mudado antes que seja tarde. Não, não, não! Gritou o velho, emitindo um som agudo. Não irei vê-lo nunca! Ele se agitou na cama, gritando de terror e de ódio. As portas foram abertas e as enfermeiras entraram correndo no exato momento em que o velho caiu inconsciente sobre a cama. Naquela noite, a morte foi até o senhor Temor
E enquanto ele jazia em sua grande cama no castelo, tocou com seu sopro gelado, sussurrando: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Terminamos aqui mais um capítulo. Mas eu quero dizer para você, o velho senhor Temor não aceitou a ajuda do pastor e o perdão que o pastor lhe ofereceria no seu último momento de vida, seu último momento de respirar. Mas você que ouve esse texto, saiba que se você está ouvindo, ainda há uma oportunidade de se humilhar, pedir perdão para o grande pastor, que é o Senhor Jesus, e pedir para Ele fazer morada eternamente no seu coração. O tempo não se findou enquanto você respira. Enquanto você respirar, ainda há tempo. Só que não espera o último tempo, porque você nunca sabe quando ele virá. Aproveite agora o tempo que você está tendo para respirar e peça perdão. E peça para ele entrar no teu coração, reconhecendo o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E você terá uma vida eterna de paz, mesmo que neste mundo em vida você nunca teve. Que Deus te abençoe, que você abra seu coração para o grande pastor entrar com a paz e a alegria que só Ele pode te dar. Deus te abençoe. Até o próximo capítulo.